Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado e hoje é dia 13 de agosto de 2021, são 19 horas e 1 minuto. Estamos iniciando aqui a nossa aula de prevenção e combate a sinistro, aqui do campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que... Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando aqui. E hoje, né, a gente vai estar tratando do equacionamento dos extintores, né, do sistema preventivo por extintores. Tá? Então, vamos lá, boa noite. Quem chegou agora, está aí no chat o link da chamada. E vamos iniciando, né? Olha só, como é que eu Professor, posso... não apareceu ainda não. O chat? Não apareceu ainda não aqui o link. O link não apareceu no chat? Espera aí. Não, para mim não. Vamos de novo, dá um atualizar aí. Mandei agora de novo. Vê aí. Ah, Abriu? ok, agora veio. Agora abriu. Pronto. Então, olha só, gente, como é que eu sei, né? Como é que a gente pode saber quais são os sistemas preventivos que uma edificação precisa ter, né? Que aqui normas que a gente vai estar recorrendo, né? Então, como a gente explicou na aula passada, né? A gente vai estar usando as instruções técnicas aí do Corpo de Bombeiros. Antigamente existia um livro, né? Na verdade era publicado um decreto, esse decreto era transformado num livrinho, um decreto estadual, e nesse livro tinha todos os detalhes. E aí o problema é que para atualizar essa edição, né, desse livro era mais complicado. Então o bombeiro achou por bem, aí no Brasil todo, em vez de fazer um livro, um decreto, ele faz um decreto dizendo que vai seguir instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Essas instruções são baseadas nas instruções do Corpo de Bombeiros de São Paulo, inclusive mesmo a numeração, mesmos temas, assim, na numeração. E cada IT dessa era um capítulo do livrinho lá. Então, o primeiro capítulo era a classificação das edificações, né? Tinha uma parte ali de conhecimentos gerais, aí o que era o fogo, o que é carga de incêndio, tipo um glossário, assim. E agora você tem a IT01 que trata da classificação das edificações, né? E aí, quando você classifica a sua edificação, por exemplo, a nossa aqui é uma escola de ensino profissional, né? Você já sabe na IT01 quais são os sistemas preventivos que eu tenho que ter. Tá? Varia um pouco em função da área construída e tal, mas eu já sei quais que eu tenho que ter. E todas têm que ter pelo menos o sistema preventivo por extintores, tá? Mais basicão aí. Tá? Aqui. Quais são as edificações que são dispensadas, né, dessa norma? Aquelas edificações unifamiliares autônomas, então a casa de bairro, né? As outras eu tenho que ter, tá? Se for uma loja dentro do shopping, né? Se for uma casa num condomínio de casas, ou um edifício residencial, um local de reunião de público, eu tenho que ter os sistemas preventivos. E, claro, esses sistemas têm que ser aprovados, né? A gente tem que fazer um projeto, submeter ao Corpo de Bombeiros, ele vai aprovar esse projeto, depois a gente instala esses equipamentos de incêndio, chama o bombeiro para fazer uma vistoria e, finalmente, o bombeiro aí vai comparar o projeto com a realidade, ou a realidade com esse projeto, e vai aprovar ou não aí a minha edificação, tá? Tem que, realmente, a realidade tem que condizer com o prescrito, né, com o projeto. E aí se ganha um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, a VCB, e é com esse atestado de vistoria que eu consigo, por exemplo, provar para a minha seguradora que eu tenho uma instalação credenciada, aprovada, né, para poder ganhar um desconto no seguro. É com esse alvará, com esse atestado que eu consigo o alvará de ocupação da prefeitura municipal. Por exemplo, quando a gente constrói aí um edifício residencial, você vai ter que fracionar essas unidades do edifício, né, em escrituras públicas independentes para que eu possa vender o apartamento 201, o apartamento 309, sei lá. E o cartório de registro de imóveis que faz isso. E ele não vai fazer se você não tiver
o famoso ABITSE, né, o alvará de ocupação da prefeitura, tá, para você poder fracionar esse seu edifício em unidades autônomas, né, então, unidades vendáveis, vamos dizer assim. Tá? É possível ter uma instalação clandestina? É possível, né, mas aí eu posso ser submetido à fiscalização e posso ser processado também, caso ocorra um incêndio, né, que aconteceu lá no Professor, lote. Pode falar. licença, o senhor está compartilhando na tela? Não, não, ainda não. Ah, sim, eu Ainda pensei que não. o senhor estava compartilhando, que aqui não estava aparecendo. Já vou abrir. Vamos abrir agora, só um Eu pouquinho. pensei que o senhor estava compartilhando, mas beleza. Sim, sim, É bom. que podia ser que o senhor estivesse compartilhando e E não tu, estivesse só aparecendo. tu que não, só você que não estivesse vendo. É isso mesmo, tudo bem, vamos lá. Então vamos abrir a nossa tela. Permitir. E nós vamos para a tela número 1. Vamos lá, ver se abriu aí para vocês. Chegou? Equacionamento do SPE, né? Estão vendo aí? Sim, professor. Ok, esse primeiro momento da aula, gente, ele é o que a gente chama de sensibilização e mobilização, né? Eu conto sempre uma historinha aqui para inserir vocês no assunto e vocês ficarem com vontade de ver os slides. Aí depois a gente abre os slides, sabe? É normal contar uma historinha aí, umas parábolas aí, né? Opa, chegou mais alguém. Conta alguma coisa sempre do tempo antigo aí, né? Do tempo, meu pai dizia, no tempo dos antigos, para vocês saberem que vocês já são mais modernos, né? Que já estão pegando aí uma condição mais ajustada, né? Inclusive de norma. Tá? Boa noite, Francisco. Já vou botar de novo o link aí na, no chat, tá? Então vamos lá. Esse slide tem 3 linhas, né? Vocês podem ver aí que ele é quadrado, tem um fundo verde ali, um negócio, um detalhezinho ali embaixo. Está escrito equacionamento. O que é equacionamento? É você dimensionar. Você vai determinar a densidade de extintores. Quantos extintores eu vou ter naquela minha área, tá? E chegou agora o Washington. Vou colocar aqui no chat o link. Então, eu vou dizer, eu vou ter que determinar quantos extintores. E é de se supor, né, que quanto maior for o risco dessa minha empresa, dessa minha edificação, que pode não necessariamente ser uma empresa, maior vai ter que ser essa densidade de extintores, né? Mais extintores por metro quadrado eu vou ter que ter. E a segunda linha é SPE, Sistema Preventivo por Extintores. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de partes que opera de modo interligado. Tá? E todo sistema ele tem uma finalidade. Tá? Por exemplo, vocês têm aí o sistema nervoso central, o sistema digestivo, o sistema de ensino brasileiro, temos aí um sistema de seleção aí, né, o SISU, Sistema de Seleção para as Universidades Públicas, temos esse nosso aqui, o Sistema Preventivo por Extintores. O que é a segunda palavra, preventivo? Por que ele não se chama Sistema de Combate a Incêndio? Porque ele é destinado para princípios de incêndio. Tá? E existe uma regra, assim, prática, que a gente tem 6 minutos para que esse princípio de incêndio vire um incêndio. Então, a gente tem que pensar nesses 6 minutos aí para um abandono de uma edificação, para o acesso a um equipamento de incêndio ou o funcionamento de um equipamento automático, tá? E esse sistema se chama preventivo por isso. Aqueles locais onde eu precise, onde eu tenho um risco maior de a coisa evoluir para um incêndio mais rapidamente, além de ter um sistema preventivo mais reforçado, eu posso ter que ter também uma equipe e um sistema suplementar aí de combate a incêndio. É o caso aí de um aeroporto, de um local de armazenamento de inflamáveis. Às vezes eu tenho que ter uma guarnição lá com um caminhão de bombeiro, um treinamento com respiradores, com equipamentos especiais aí para o combate, para resgate, né? E um pouco diferente de uma empresa de risco menor, de uma edificação de risco menor. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a saber é qual é o meu risco, né? Antigamente a gente via
tinha umas tabelas dizendo o que era risco, né? Qual era o risco de cada tipo de edificação. Agora não, a gente determina baseado na carga incêndio. Né? Então, eu sabendo a minha carga incêndio do meu prédio, do meu tipo de edificação aí, primeiro já classifiquei ela também na IT01 como residencial, edificação de reunião de público, edificação comercial, edificação industrial, edificação hospitalar, então tem várias categorias lá. E ainda assim, essa edificação pode ser baixo, médio ou alto risco. Deixa eu receber aqui a Vivian. Vou colocar lá o formulário na presença. E isso é determinado por uma carga incêndio. Que diabo é carga incêndio, professor? Nós temos essa dúvida que não quer calar, né? A carga incêndio está expressa ali em megajoule por metro quadrado, né? Na verdade, a carga incêndio é a energia que existe espalhada, distribuída, né, no meu prédio. E essa energia é traduzida em poder calorífico dos combustíveis. Tá? E ela é uma média por metro quadrado, porque eu vou ter na minha edificação locais que não tem nenhuma carga de incêndio, corredores, tá, locais abertos, então eu tenho que dividir o total de carga incêndio pela metragem da área bruta e da edificação, e aí eu vou ver se é 300 megajoule, se é 400, se é 1.200, tá? Antigamente a gente tinha que pegar e fazer um inventário mesmo. Quantos quilos de plástico, quantos quilos de madeira, quantos quilos de borracha, quantos quilos de tecido eu tenho na minha empresa e se contabilizava aí essa energia aí, né? Inclusive era em quilocaloria a energia quando eu comecei a trabalhar. Teve um colega que fez a sua dissertação de mestrado, desculpa, a sua monografia da especialização, foi determinar a carga incêndio de um hospital, do hospital universitário, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Pronto, não é mais assim, tá? Agora acreditar na ciência, tá? Então, como é que a gente faz? Nós vamos acreditar, tem gente que não acredita em ciência, né? Eita, minha cachorrinha tá louca aqui com o movimento na rua. Tem gente que não acredita em ciência, acha que a Terra é plana, acha que a ciência é uma coisa que foi dominada por cientistas, então não dá para confiar muito, né? Mas é com a ciência, eu estou falando aqui de cientista de respeito, não cientista mequetrefe, né? Também já ouvi falar que a ciência usa o método científico, que é uma coisa muito arcaica. Não caiam nessa, né? O método científico é o top, né, do pensamento mesmo. Aliás, os cientistas, eles são muito céticos, eles não acreditam nas coisas de início, né, eles têm que testar, e eles têm que descrever como testaram, para que outro cientista possa replicar aquele ensaio e poder desmascarar ou dizer, não, opa, esse cara aqui realmente estudou, né, podemos confiar nele, né. É claro que essas pesquisas têm que ser publicadas. E a ciência, gente, é o que dá base para uma coisa muito interessante para a nossa vida, que é a tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente se lembra logo de eletrônica, né, de informática, tecnologias de informação, mas veja, um fósforo é um objeto de tecnologia. Né? Esse copo aqui, ó, é um objeto de tecnologia, que é baseado na ciência, né? Por exemplo, a resistência aqui desse vidro, para calcular qual é a espessura que esse copo deveria ter, se ele tem resistência ao calor, por exemplo, para não quebrar quando for aquecido por algum motivo. Né? Então, é a ciência que vai me levar a isso, né? Tem a ciência de base e a ciência de ponta. A ciência de ponta, ela busca justamente desenvolver tecnologias, né? E a ciência de base, da base para a ponta. No nosso caso aqui, a gente copiou dos países mais desenvolvidos, né? Dessa tabela aí, porque é muito trabalhoso você estar entrando em cada edificação e ficar somando quantos quilos de papel, quantos quilos de madeira, quantos quilos de tecido. Então, entre várias pesquisas, aí se desenvolveu uma tabelona aí que diz, pelo tipo de edificação, qual é a carga incêndio média, né, que eu vou ter naquela edificação. A gente sabe, aqui no Brasil, pesquisando a IT 14, né?
Então, imagine aqui essa planta aí, a planta numa creche, numa escola pré-escolar, né, uma pré-escola. Então, vejam aí, ó, que a gente tem vários espaços vazios aí, que não tem carga incêndio, não tem combustíveis, né? Mas eu tenho que calcular a quantidade de combustíveis que eu tenho aí, distribuir ela pela área, né, pela área total, para ter essa carga incêndio média, né, por metro quadrado, em uma carga incêndio específica, vamos chamar assim. E na IT14 a gente pode consultar essas cargas de incêndio. Chegou a Joyce, só um momento, deixa eu aceitar ela aqui e botar o formulário aqui no chat. Então, lá na IT14, ó, fui na IT01 para saber qual é o meu tipo de edificação. Agora que eu sei essa edificação, eu vou lá na IT14, inclusive na IT01 vai me dizer o código da edificação. Ah, é um A01, casas, térreas ou sobrados, né? Um condomínio fechado, por exemplo, né? Não, o meu é um serviço de hospedagem, é um B2, é um apart hotel. E aí eu indo aqui na IT14, eu vou saber a carga incêndio, tá? Desse tipo de edificação. E aí eu volto lá na IT01, ó, e eu vou saber que, por exemplo, ali na 14 diz que escolas, quero que vocês pensem hoje nisso aqui, nós vamos equacionar aqui, vamos começar a equacionar o sistema preventivo do campus Parnamirim, aqui do IFRN, né? Então, o que é esse campus? É uma escola profissionalizante, escola de ensino profissionalizante, né? E se a gente for lá na IT14, a escola de ensino profissionalizante me dá 300 megajoule por metro quadrado. E aí eu já chego num dilema aqui, porque até 300 é risco baixo, de 300 a 1.200 é risco médio, né? E agora, professor? Eu vou ser conservador ou eu vou ser progressista? Nesse caso aqui, você deve ser conservador, tá? Valores limítrofes, você pega o maior risco, tá? Então, nós vamos usar aqui para o IF risco médio, porque deu 300, né, a carga incêndio. E o risco médio vai me dar um sistema preventivo mais robusto do que o risco baixo, tá? Então, vamos ser conservadores aqui, lembrando que a gente não mata formiga com tiro de canhão, tá? Não é isso, né? A gente vai usar o necessário para resolver os nossos problemas. Mas nesse caso aqui, como deu um valor que está tanto no baixo quanto no médio, aí eu vou optar aqui pelo risco médio, não é nenhum pecado, não. Muitos de vocês devem perguntar, devem pensar também, segurança nunca é demais, bota logo para lascar aí, compra mais caro e tal. Mas se lembre que pode faltar dinheiro para eu investir em outra parte da segurança do trabalho, né? Então, nós vamos usar o adequado, o que atende à norma, e guardar o restinho do dinheiro ali para comprar EPI, para treinar as pessoas, para fazer outras coisas aí, botar o equipamento de proteção coletiva, tá? Nesse caso aqui do IFRN, vamos atribuir aqui o risco médio, tá? E aí, agora pronto, que eu já sei que é uma escola profissionalizante, já sei que é risco médio, porque tem 300 megajoule por metro quadrado de carga incêndio. Vou lá para a instrução técnica do sistema preventivo por extintores, que é a nossa aula de hoje, tá? IT 21. Essa IT ela é baseada na norma 12693 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela foi atualizada agora em janeiro, tá? Esse ano. Foram alteradas algumas coisas aí. A IT não foi atualizada ainda, tá? Então, e agora, professor? Não podemos servir a dois senhores, né? No nosso caso aqui, gente, nas religiões, normalmente sempre diz que você não deve servir a dois senhores, né? Mas na área de segurança do trabalho, vocês têm vários senhores, tá? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, o Ministério do Trabalho, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público do Trabalho, que pode estar nos fiscalizando, né? E aí a gente vai ter que atender eles. Então, o que eu recomendo para vocês? Use a norma mais rigorosa. Se você usar a norma mais rigorosa, você vai atender a norma mais branda. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos usar a NBR, mas sempre de olho de não ir contra a IT do bombeiro. Para que serve a IT? Por que o bombeiro não diz para seguir simplesmente essa norma, né?
A IT, gente, é um guia de aprovação do bombeiro, se fosse um checklist. O bombeiro lá que faz a análise de projeto, que não é o mesmo que apaga fogo, né? A gente tem uma equipe especializada, ele vai seguir a IT. Tem isso, tem, não tem, se não tem, não aprovo, se tem, aprovo, e ele vai fazer as observações, pedir alterações nesse projeto, baseado na instrução técnica. Nesse caso, na instrução técnica 21. Nessa norma, gente, da ABNT, ela fala das capacidades extintoras. Vocês vão ver isso no rótulo do extintor ali, é o 5BC, o que significa isso? Então, vamos lá, vamos para a ciência de novo, né? Já que a gente estava falando de ciência e tecnologia. Para determinar se aquele extintor de incêndio, por exemplo, quando surge aí um novo pó químico aí, um novo agente extintor, para dizer que ele é capaz de apagar um volume de fogo, se faz um ensaio, né, que é padronizado pela norma da BNT, por normas da BNT, né? E para os extintores de carga de CO e carga de pó químico, se usa líquido inflamável. Tá? Se eu não me engano, é o óleo diesel, tá? Tem um padrão lá de líquido inflamável. Então, tem o padrão do tamanho do recipiente e o volume de óleo que a gente vai ter que usar ali. E aí você tem que jogar o extintor lá e aí vai dar essa capacidade aí. Se apagar aquele determinado volume, é 5 BC. Se apagar um volume maior, é 10 BC. Se apagar um volume bem maior ainda, é 20 BC. Por caso aí desses que apagam categoria B e categoria C, né? Que é o líquido inflamável e o material elétrico, né? Então, a gente tem vários aí, essa primeira categoria aí, sim, esse é o ensaio para os de pó químico e de CO, né? Para os de água, a gente usa uma pilha de madeira, essa madeira também é determinada qual tipo de madeira, de qual árvore, o percentual de umidade que essa madeira tem que ter, como é que a gente vai empilhar essa madeira, e aí você manda o extintor lá e ele tem que conseguir apagar aquela pilha de lenha lá padronizada, tá? E aí a gente diz que aquele extintor tem a capacidade 2A, nesse caso aí do de água, né? 2A. Então veja que ali na categoria, na capacidade extintora 5BC, eu tenho 3 extintores, CO2 4 kg, CO2 6 kg, CO2 10 kg. Os 3 são capazes de apagar aquele volume de fogo lá, padronizado no ensaio. Qual é o que eu vou usar aqui? Sempre eu não posso usar um menor do que o mínimo permitido. Então, para CO2, o menorzinho que eu posso usar é o de 4 quilos. Para PQS, o menorzinho é o de 4 quilos também. Ah, mas existe um de 1 quilo que ia no automóvel, já vi extintor de 2 quilos. Esses extintores não posso usar em edificação. Tá? No mínimo, o de 4 quilos se for de pó, de 4 quilos se for de CO. E se for de água, tem que ser o de 10 litros. Tá? O extintor aí portátil, né? Existe extintor de água com mais de 10 litros, mas ele não é portátil, ele é tipo carreta, tá? Porque a água é muito pesada, tá? A água pesa 1 tonelada, 1 metro cúbico, né? Então, é difícil estar manipulando. E aí, como é que eu decido, então, se eu uso de 4 ou de 6 quilos, no caso do CO, né? Você tem que ter em vista aqui que o preço do CO2 4 quilos e o CO2 6 quilos é muito semelhante, e a manutenção também é muito semelhante. E aqui no CO tem um problema que ele se esvazia, ele descarrega, né, muito rapidamente, assim. Então, nesse caso aqui, o extintor de 10 quilos ali ele já tem rodas, ele é muito difícil de manobrar, a gente acaba preferindo o de 6 quilos, tá? E por que esse preço é tão semelhante? Porque o cilindro já é caro, tá? Então a gente fazer ele um pouquinho maior não vai encarecer ele tanto, mesmo tendo mais 2 quilos ali de CO2, porque o processo de fabricação dele é mais caro, né? Agora, aqui o de água não tenho que escolher, é o de 10 mesmo. Agora, no pó químico, como o pó químico ele é mais eficiente e o preço do pó químico 4 quilos é bem mais barato do que o pó químico 6 quilos, a gente acaba adotando o pó de 4. Tá? Por isso vocês veem nos prédios normalmente um de água e um de pó, tá? E 4 quilos, né? E a norma sempre pede um casalzinho ali, tem que ter um de água, um de pó, ou um de água e um de CO2, aquele ponto ali.
E é claro que o pó é bem mais barato que o CO2, então eu vou acabar usando o CO2 somente onde tenha realmente equipamentos elétricos que são mais sensíveis, centrais de computação, de processamento de dados, aí, outros equipamentos eletroeletrônicos aí que eu queira preservar. Naquele ponto eu boto um CO2, nos outros boto pó químico e água. Tá? Onde é que eu vou instalar o meu extintor? Sempre eu tenho que ter um extintor no máximo a 5 metros de distância da porta principal do pavimento. Então é por aí que eu vou começar o meu projeto. Vou identificar onde é a porta principal, já vou botar um casalzinho de extintor ali. Tá? Um de pó, um de água, sei lá. Dependendo do que tem nessa recepção. Né? Professor, Posso instalar atrás da porta. Pode falar, Carlos. licença. É necessariamente tem que ser um casalzinho de extintores ou pode ser um que supra a necessidade de dois? Não entendi, cortou um pouquinho o começo da pergunta ali. Sim. Necessariamente precisa ser um casal de extintores, no caso, ser um de pó e um de pó químico, no caso, e um de água, no caso? A nossa norma aqui Ou, do Rio Grande do Norte pede, tá? Que tenha o de água também, tá? Então tá, sempre vai mas ter no que ser caso, um de usando água, um de aquele pó. ABC, Sim, também posso usar o ABC, nesse caso poderia usar o ABC. O que e o ocorre é que o sódio, né? ABC, aí sim, né? Mas o ABC ele é mais caro e a manutenção é mais cara também, sabe? Então ele não está pegando, assim, sabe? Já há vários anos aí, 10 anos aí que a gente tem o extintor ABC, ele foi até obrigatório para veículos, né? Que é mais adequado mesmo no veículo. Depois a norma retirou, né, do veículo aí, o Detran retirou a obrigatoriedade do veículo. E é uma alternativa também, né? Eu só posso instalar um extintor de incêndio na parte interna de um ambiente quando a presença humana naquele ambiente aumenta o risco de incêndio. Por exemplo, é uma casa de máquinas, então se tiver um ser humaninho ali dentro é para fazer manutenção, então a chance de ter um incêndio é maior. Aí eu vou colocar um extintor ali, tá? Ou se o caminhamento for muito grande, que até eu chegar no corredor para pegar esse extintor superou o caminhamento permitido, né, a distância de deslocamento permitida, aí eu vou colocar no interior. Imagine aí um grande pavilhão onde a gente tenha um ambiente administrativo, tá? Então, é mais de 20 metros para a pessoa chegar na porta desse ambiente aí, então vou instalar extintores ali dentro, né? Tá? A preferência é sempre a gente colocar nos corredores de acesso, porque eles vão cobrir uma área melhor. Ninguém vai estar arrombando uma porta, por exemplo, fora do expediente, para procurar um extintor dentro de uma sala. E durante o expediente, eu tenho alguém lá na sala que vai ver o fogo no seu princípio, ele sai da sala, pega o extintor e retorna e apaga lá o fogo. Tá? Nunca vou instalar em escadas, porque complica o fluxo e também o acesso ao extintor, né? Complica o fluxo de fuga das pessoas e eu também não vou conseguir chegar nesse extintor. Né? Ele tem que ser protegido também contra os intempéries, chuva, maresia, sol, tá? Vento, neve, que for aí, por causa da proteção mecânica mesmo, química também do extintor, né? A corrosão, principalmente degradação da pintura, né? Degradação dos componentes plásticos também, o ultravioleta solar degrada o plástico, né, fica quebradiço, então tem que ter proteção, tá? Ele tem que estar sempre num local de fácil acesso e visibilidade, onde o bloqueio pelo fogo, né, caso inicie um fogo, onde tem uma probabilidade pequena de ficar bloqueado esse extintor, né? Eu não vou botar no fundo de um depósito, que eu vou ter que caminhar no meio da fumaça para achar o extintor, né? Não vou botar atrás de portas também, nunca, né? Tá? Para não ficar sem visibilidade, tá? Até a área de... Pode falar, Luana. Levantou a mão, pode falar. Tá ouvindo, Luana? Pode falar. Acho que ela apertou a mãozinha por acidente, hein? Vamos lá, quando puder abrir o microfone, pode falar. Então, gente, quando eu tenho uma área de até 50 metros quadrados, tá, ele admite apenas um extintor.
Se não, ele vai pedir pelo menos 2 por pavimento, tá? E aí, claro, aumentando a área, vai aumentar a quantidade de extintores, a gente vai aprender a dimensionar isso, porque depende da distância que a pessoa caminha até chegar no extintor. Não é permitida também proteção unicamente por extintores sobre rodas, porque apesar deles serem maiores e ter mais carga de incêndio, eles têm também dificuldade de sobrepor obstáculos, né? Então, a gente prefere os manuais, os portáteis, né? Em algumas situações, eu vou ter que usar também o de carreta como complementar, e nesse caso, o caminhamento para o de carreta pode ser acrescido 50%. Tá? Então, se pede lá um caminhamento de 20 metros, posso usar 30 metros, quando eu tenho de carreta. Quando a gente está aqui na aula presencial, sempre faço, nesse momento aqui, eu faço uma brincadeira com os alunos, né? Digo, tá, quem viu algum extintor de incêndio quando chegou aqui? Muita gente não viu, nunca percebeu o extintor antes de assistir essas aulas, né? Depois dessa aula, vocês vão ter o olho mais clínico, né? Bate o olho, já quer saber onde é que está o extintor, se vai pegar fogo, por onde é que eu saio, né? A gente fica meio mais ativo, mais atento para isso, né? E aí eu digo, quantos minutos vocês acham que eu demoro para voltar aqui com o extintor aqui, se pegar fogo nessa sala? Ah, não sei, professor, 5 minutos, 10 minutos. Isso eu garanto que é menos de 1 minuto eu chego, quero ver, dispara um cronômetro aí. Aí dispara, ó, não vou correr, hein, não pode correr. Saio caminhando e volto em 30 segundos com o extintor para dentro da sala, sabe? Sem correr, sem se esbaforir, sem ficar fazer alarde, né? Aliás, gente, o Tech Segurança é um ser muito tranquilo. Vocês têm que ser igual o James Bond. Pode explodir o troço todo, mas você está alinhado, calmo, porque você sabe o que vai acontecer. Você estudou, né? Você é das forças especiais, não é um Zé Ruela qualquer, né? Então, o treinamento nos dá isso, tá? Conhecimento e também o treinamento. Será que esse extintor apaga qual o volume de fogo, né? É importante a prática, né? Que a gente está fazendo. E já vou convidar vocês, se não der para a gente fazer prática nesse bimestre, que eu acho que não vai dar, a gente vai abrir cursos FIC, depois, se vocês puderem vir, ou vocês podem vir também assistir a aula de uma outra turma, no futuro aí, para vocês terem essa prática e vocês aprenderem a ensinar também, porque quem ensina a manipular o extintor numa empresa é o técnico de segurança. Aqui também diz que eu tenho que ter pelo menos 2 extintores por pavimento e aquela regra de estar próximo da entrada do pavimento, né? Tá? 5 metros, no máximo 5 metros da porta de entrada. Como é a sinalização de um extintor? A gente tem aquele quadrado, né? Aquele quadrado vermelho com a borda amarela, tá? Que é um quadrado aí de borda de 15 centímetros em amarelo e ele tem 1 metro de lado, né? E a parte de dentro vermelhinha ali. Eu vou usar isso em todos os extintores do mundo aí, da galáxia aí? Não, tá? Vou usar em galpões e garagens, em locais onde a probabilidade desse extintor ser obstruído por materiais, por equipamentos, seja maior. Uma vez estava visitando uma empresa e o técnico lá quis me explicar o porquê que existe esse quadrado. Eu disse, imagine que dá um grande incêndio aqui nessa área e você tem fumaça, então você vai rastejando, quando você der de cara com um quadrado desse, pode olhar para cima que ali tem um extintor. Eu digo, não, cara, eu acho que não é para isso, né? E realmente não é para isso. Quando você está com um ambiente tomado de fumaça, o que você tem que fazer é abandonar, pô. Vai estar procurando extintor, coisa nenhuma. Então, a ideia mesmo é garantir uma área de acesso ao extintor. Mas não preciso colocar esse quadradinho em tudo, em todos os lugares, não. A instalação é assim, ó, você vai colocar ele no máximo 1,60 m de altura, a altura da válvula ali, né, onde está o suporte do extintor, e no mínimo a 10 centímetros, a gente usa um suporte de piso, não coloca ele rente ao piso por conta de corrosão, né, da limpeza do piso, vai corroer ali o extintor. Aí essa placa de sinalização, padronizada pela norma aí, ela vai ficar 1,80 m de altura. Tá? O tamanho da placa é função da distância que eu estou observando essa placa. Tá? Mas, tradicionalmente, se usa 25 centímetros, porque eu tenho uma distribuição dos extintores, de maneira que eu não vou estar numa distância maior aí do que 20 metros desse extintor.
Então, normalmente a gente usa 25 centímetros aí de borda. Tem na norma, né? Essa tabelinha pela distância que você observa, qual é o tamanho da placa. Professor, Oi, pode falar, Carlos. a plaquinha é da base dela, né? É 1,80 até a base dela, não é isso? É até a base, né? Até a parte de baixo aqui. Deixa eu passar uma mãozinha. Até aqui a base, tá? Ok. Beleza. Vamos lá, deixa eu avançar. Ó, esse daqui era o padrão de sinalização lá de Santa Catarina, tá? O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Acredito que não é mais assim, tá? Seta e círculo, né? Tinha todo esse drama aí de fixar essas placas, né? Por que que não é assim? Porque os estados estão clonando as ITs de São Paulo, as ITs de São Paulo seguem as normas da ABNT, e a norma da ABNT padroniza uma placa que não é isso aí, tá? Nem isso, nem isso, nem essa placa, nem essa, muito menos essa. Ó. Essa daqui tem um ar artístico aqui para tentar harmonizar a placa com a sinalização normal dessa empresa, né? E isso é ruim, tá? Placa de segurança, gente, ela tem que ser destoada mesmo. Você tem que bater o olho e entender. Tá? Você olha aqui para o professor Ricardo, se ficar explicando por que que essa listrinha branca na gola, se ela ficou legal porque combinou com essa âncораzinha, o outro lado. Se tiver que explicar, é porque é ruim, tá? E pior ainda, se você não vê, é pior, é ruim. Tá? Então, assim, a norma coloca uma maneira fácil de você bater o olho e entender, porque é uma situação de emergência, né? Tanto essas de sinalização de equipamento, que são as vermelhas, que tem um padrão, né? E quanto as de fuga, que são as verdes, né? A gente vai estudar ainda. Ó, já houve um tempo que a norma do bombeiro do RN pedia também o número do telefone de emergência do bombeiro. Essa daí a pessoa até enfeitou ali, ó, classe A, classe B, classe C. Essas classes estão no rótulo do extintor, não na placa de sinalização. E tem um númerozinho aqui, 9, 10, ó. Esse número é para facilitar a inspeção de segurança, né? O técnico de segurança, mas ele não tem que estar na placa. Você põe um adesivozinho do lado do extintor, do lado do suporte do extintor, só para controlar o número do mapa, né, da inspeção. Ó, isso aqui também está errado, isso é no shopping, se eu não me engano, isso é no Nordestão, acho que na garagem do Nordestão. E houve um tempo também que a norma pedia que quando o extintor tivesse instalado uma coluna, que a gente colocasse essa letra E, né? Pronto. Onde tem colunas, muito comum, né, em estacionamentos, né? E assim, o estacionamento tem uma sinalização para você achar o seu carro, né? Por exemplo, G2, área E, área B, área A, e isso confunde o extintor, né? A sinalização do extintor. Então, a gente também está fora de norma atualmente, esse exão aí, a gente vai usar a plaquinha padrão nas quatro faces da coluna, porque o extintor pode ficar camuflado atrás da coluna, né? Ó, essa também não. Essa daqui é no IF lá de Mossoró, campus Mossoró. Essa norma já foi, essa placa já foi normatizada, né? Naquele tempo era essa aí mesmo certa, tá? Tinha que ter o fone do Corpo de Bombeiros e o tipo do extintor, né? Mas não é mais essa, tá? Essa daqui é numa quejeira ali perto de Mossoró, quando eu fui fazer a inspeção lá, em Mossoró, na volta a gente para nessa quejeira, essa daí tá até criativa, a pessoa botou um fundo verde com a seta vermelha, né? Botou as categorias do fogo lá, ABC lá, o rótulo do extintor, né? Mas também está fora de norma, tá? Foi bem bolada, mas está fora de norma. A norma é isso aí, tá? Aliás, essa norma que está ali, descobri ontem, né, que ela está caduca já, tá? Por isso que eu fiz um efeito especial aqui, ó, para substituir ela pela norma atual de 2020. A ABNT normalmente mantém o número das normas, tá? Só faz uma atualização, né? Mas nesse caso aí mudou, tá? Então a NBR 13432 parte 2, que é a sinalização do incêndio, foi substituída agora em 2020 por essa daqui, a NBR 16820. E é isso aí, um quadrado vermelho com um pictograma fotoluminescente branco, sem mangueirinha, sem rótulo nesse extintor, sem número, sem nada, tá? Só isso aí. A pessoa pode olhar para isso
e entender que isso ali é uma garrafa de café, né? Pode entender que isso aí é sei lá, o remo do Isaquias, lá, da canoagem, né? A pá do remo do Isaquias, né? Então, a gente tem que ser treinado para entender. A gente prefere sinalizações de segurança intuitivas, claro, mas requer um certo treinamento. E a gente tem que estar instruindo as pessoas na nossa empresa também para reconhecerem isso, tá? Esses sinais. E essa placa não é invenção brasileira, não, esse é um padrão internacional, o mercado comum europeu usa esse padrão, os Estados Unidos também usam, e a gente também usa. Então, botei um band-aid aqui em cima da norma velha ali, vamos para a norma nova. Existe ainda, gente, algumas categorias, algumas classes de risco que a gente diz que é risco especial. Por exemplo, aí o posto de combustível. Aí no posto de combustível, no mínimo, eu vou ter que usar o extintor de pó químico 12 quilos. Aí não posso usar o 4, nem o 6, nem o 8. E também vou ter que ter uma carreta, tá? E o tamanho dessa carreta varia de acordo com o volume de combustível que eu tenho estocado. Tá? Então, até 60 mil litros, aí, 60 metros cúbicos, pode ser uma carreta de 20 quilos. E mais de 60 metros cúbicos, que é o normal aí dos postos, né? Uma carreta de 50 quilos de pó químico. Onde for risco elevado, né, eu também tenho que ter uma carreta. Aí a gente pode escolher algumas dessas aí, ó, espuma, CO2, pó químico e água. E aí tem os volumes delas aí, tá? Se for risco elevado. Mas não posso ter só a carreta, né? Tem que ter também os extintores manuais. Quando eu tenho tanques de Professor, inflamáveis... Oi, pode falar, Carlos. o senhor pode, por gentileza, repetir essa parte? Eu não entendi direito. Vamos lá. Eu não posso usar só a carreta, tá? Eu tenho que ter também extintores portáteis, porque a carreta me dá alguns problemas de acesso em alguns setores, e o extintor portátil eu consigo subir até uma escada com ele, tá? Movimentar melhor com ele, tá? Mas quando é risco elevado, eu tenho que sim que ter a carreta, né? E aí a gente põe a carreta e mais os outros, né? Em muitos sistemas, a gente vai usar só os portáteis mesmo, entendeu? Vamos lá. Quando a gente tem tanques isolados, inflamáveis, né, a gente também dimensiona pelo volume o tamanho da carreta, né? Já tinha aparecido no outro slide, só que aqui temos acima de 90 metros cúbicos também, né? Preferencialmente, a gente armazena inflamáveis em tanques subterrâneos, tá? É muito mais seguro, tá? Inclusive, a distância entre um tanque e outro pode ser menor, ocupa menos espaço, é muito mais seguro. Se esse tanque for de superfície, ele tem que ter uma distância de segurança entre os tanques, para realmente ser considerado isolado, e ele tem que ter uma bandeja de contenção sob, né, abaixo aí do tanque, para, caso de um vazamento, ele conter o líquido, e caso de um incêndio, esse incêndio ficar localizado ali só naquele tanque. Essa foto já mostrei na outra aula, é o stand lá da FISP, né, se não me engano aqui foi em 2018, Feira Internacional de Segurança e Proteção, sempre é nos anos pares, né? No ano de 2020 não teve, espero que em 2022 a gente tenha, né, essa feira. E aqui tem alguns modelos de extintores ali, né, de carretas, tá comentando. Esse é o extintor apressurizado, também já mostrei ele, esse aqui era da biblioteca Zila Mamed, ali da Universidade Federal, tem essa ampola de CO2 aí, e recomendo que vocês não usem esse tipo de extintor, porque é mais um detalhe que você está ensinando no treinamento, né? Ó, primeiro abre aqui, depois dispara o gatilho lá. Então, mas se na empresa de vocês tiver, procurem ensinar, né? Com o tempo, eles vão se sucateando também, né? E a gente vai renovando os extintores com o extintor pressurizado. Ele é muito melhor, muito mais prático, a manutenção muito mais fácil. E a gente instala normalmente, assim, um casalzinho, tá? Pó e água, ou CO2 e água. Não com essa placa ali, né? Com a plaquinha padrão. Ó, esse aqui é na reitoria. Eu tenho aí um de pó de 12 com um de água. São semelhantes, né? Bem semelhantes. Se você bater com o dedo ali nele, fizer toque-toque, é pó. Fizer pem-pem, efeito de sino, assim, é água. Tá? Mas no rótulo você consegue observar isso, tá?
Eu prefiro, né, usar o pó de 4 quilos, né, ou 6 quilos para diferenciar melhor do de água, mas lembre que em algumas instalações eu vou ser obrigado a usar o de 12, por exemplo, aí no posto de gasolina, vou ter que usar o de 12. Professor, Pode falar. Tá. no caso do distanciamento entre um extintor e outro aí, porque eu vi que teve fotos aí que tinha um extintor mais separado do Sim, aqui, outro né? e outro mais próximo. Tem alguma medida específica para isso? Não, a norma não fala, mas eu colocaria um pouquinho mais distante, tá? Tá muito próximo ali para eu pegar um, acabo batendo no outro, né? Enganchando a mangueira um no outro. Eu gosto de deixar 25 centímetros de folga, né? Entre um e outro, não entre um suporte e outro, não. Entre um extintor e outro, deixar 25 centímetros, para É que eu outra tenha dúvida. folga para não estar enganchando, né? Enroscando a mangueira ali Certo. um no outro. Outra dúvida, professor. Sim. No caso da plaquinha, quando são dois extintores, vai ter que utilizar em cima dos dois extintores ou só uma placa já resolve? Eu gosto de usar uma placa só, tá? A norma também não coloca isso, né? Não restringe isso, tá? Pode o bombeiro perturbar isso aí, exigir as duas, sabe? Até aquele lugar que você tem que botar o quadrado embaixo também, eu usaria um quadrado só, de 1 metro quadrado, né? Mas Sei, a sei. norma não especifica isso também, tá? Para Ah, não dar preciosismo, a gente acaba botando uma plaquinha em cada um também, que é baratinho essas placas, não é problema não. Gente, 19h48, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta nessa tabela aqui, que é o pulo do gato dessa aula, essa tabela, tá? Então, intervalo de 15 minutos. Voltaremos às 20 horas e 20 horas e 8, né? 20 horas e 5 minutos aí. Tá? Tomar um cafezinho, uma aguinha, a gente volta já para a gravação. Até já.